Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo, muito obrigado a você que está conosco desde o começo do canal. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal, seja convidado, seja muito bem-vindo. Se inscreva em nosso canal, clique naquele sininho para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo. Eu tenho 15 anos que eu comecei a ensinar a fé. Tive várias conquistas, algumas direções tomadas que também não deram muito certo. E obviamente, nesses 15 anos, entre acertos e erro, em tudo isto há aprendizagem. E mesmo naquelas direções que você erra, com o tempo tem ganho nisto, porque tem o aprendizado. Então, nos meus acertos e nos meus erros, eu tenho sempre aproveitado para aprender. E eu tenho buscado compreender e também tenho orado ao nosso Papai Celestial para que eu pudesse entender se existisse um passo a passo para que a pessoa pudesse seguir para obter os seus resultados, para sair de situações de dores, de sofrimento, como acredito que a maioria de vocês já viveram ou estão vivendo, se não todos nós já vivemos. Então eu quero compartilhar com você todos esses aprendizados que nós aprendemos, e eu tenho certeza, se você parar aí do outro lado, você vai aprender muito. E acredito verdadeiramente que você vai sair dessa situação, independente qual seja a situação. O pior das situações que cada ser humano possa viver ou passar, o ponto mais alto, o grau mais alto do problema é a morte. Porque o máximo que todos os problemas pode levar o ser humano é a morte. E Lázaro, um daqueles que cria em nome do Senhor Jesus, ele estava no ponto mais alto do problema e, além disso, 4 dias depois da sua morte, mesmo assim, para o problema de Lázaro, teve solução. Se teve solução para o problema de Lázaro, pode ter certeza, se você crer que esta é a condição, terá solução para o teu problema sim. O nosso Senhor, o nosso Salvador, o Mestre dos Mestres, ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E os que viverão e crer não morrerão jamais. Então, mesmo sabendo que não existe um passo a passo, porque as nossas experiências, os nossos níveis, tanto de experiência como o nosso nível de entendimento, como os nossos problemas são adversos, então não existe um passo a passo, mas existe aqueles princípios que é para um e é para todos. Então eu pontuei nesse meu cronograma, o primeiro passo para uma pessoa superar um problema, sair de uma situação, é a visualização. É isso mesmo. É o poder primário que você deve entender e recorrer a ele, que é o primeiro passo para você sair de todos os problemas, de todas as amarras, de todas as realidades negativas, por pior que seja, você pode sair. Então, visualização, escreva aí, visualização. O contraste, o contrapeso dessa questão, eu quero estar citando a palavra de Deus, a Bíblia, que é a fonte de todo o poder. Eu quero estar revelando para você, eu quero estar mostrando para você que você deve se convencer que você tem uma herança. Eu quero também estar falando de herança. De um lado, aquilo que é de competência sua, tomar partido agora. A visualização é o primeiro passo. É o primeiro passo aonde você vai ter acesso ao poder superior, ao poder universal. Poder que move o universo é a visualização. E para acrescentar a tua consciência, você deve entender a respeito da herança. Você tem uma herança. Essa questão de herança
Essa questão de herança, a gente começa a ver ela na Bíblia, na palavra de Deus, quando Deus fez uma promessa para Abraão. E Deus prometeu para Abraão dar a Abraão todas as sortes de bênção, prosperidade, proteção, saúde, paz e tudo aquilo que nós precisamos. Então Deus prometeu a princípio para Abraão. Então você precisa entender o que é uma herança. Uma herança são bens, são riquezas deixada do pai para o filho e registrada essa herança em cartório. Registrado, ou seja, levou ao conhecimento as autoridades competentes do tocante às coisas naturais. Então, uma vez que o pai destina tais bens para os filhos, não tem como ser revogado, porque essa declaração ou essa herança em testamento é assegurada pela lei do país. Isso no tocante às coisas físicas, às coisas terrenas, mas também são asseguradas pelas leis universais, que são muito mais perfeitas, que são muito mais justas. Então você precisa entender que você tem uma herança de todas as sortes de bênção. O Senhor Jesus, ele só veio para que você tivesse vida e vida com abundância. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em obedecer, está lá em Deuteronômio. Eis que todas essas bênçãos virão a ti e te alcançarão. Tudo isto é herança, herança que é sua. Você precisa entender também que uma vez que o testador morre e deixa registrado, passa a ser inteiramente de responsabilidade do país, e esse país vai assegurar. Então não tem como você duvidar. Então você tem uma herança assegurada pelo país chamado Reino de Deus, um país chamado Reino dos Céus, aonde o Senhor Jesus, ele é o mediador, ele é o testador. E uma vez que o testador morre, que foi o caso de Jesus, esse testamento passa a ser irrevogável, que também é o seu caso. Então você precisa ser conhecedor que você tem uma herança de bênção. Essa herança é sua. Em Josué capítulo 1, verso 3, também fala dessa herança, aonde Josué teria que conquistar a terra prometida, teria que conquistar Canaã, e ele estava um pouco abatido, ele estava um pouco desanimado, como muitas pessoas, mesmo sabendo que Deus prometeu uma bênção, mesmo sabendo que eles têm direito a algo na caminhada, na batalha, às vezes se encontra desanimado. Então foi assim também com Josué. E mais uma vez o Senhor Deus apareceu para Josué e disse: "Sê tu forte e corajoso, Josué. Levanta, Josué, porque essa terra eu já te darei, essa terra é tua. Aonde tu colocares as plantas dos teus pés, eu te darei." Então Josué estava do lado do deserto, fora dos termos da promessa que Deus tinha prometido para Abraão, que agora Josué só tinha um rio que dividia. Então veja que Deus disse: "Sê tu forte e corajoso, Josué. Levanta, entra na terra, porque aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu te darei essa terra como herança." Você encontra essa passagem em Josué capítulo 1, verso 3, como também em Deuteronômio 11, a partir do verso 24. Ao reconhecer, ao se tornar sabedor que você tem uma herança e que é de competência dos reinos celestiais, que é de competência dos governos, no caso do governo terreno, como no governo celestial, o governo celestial que é muito mais justo, muito mais perfeito, muito mais poderoso do que os governos naturais. Então, uma vez que você tem essa clareza, se assegura, isso deve lhe motivar, isso deve fazer com que você acredite
E não aceite o fracasso. E não aceite, ainda que você tenha perdido uma batalha, essa batalha ela é momentânea. Essa batalha não pode te definir. É apenas um passo, ainda que errado, no processo. Você deve extrair desse fracasso momentâneo uma lição, mas você deve levantar e deve partir para o alvo. Então, diferente do caso de Josué, que a conquista era terrena, era física, ele estava do lado oposto do território prometido, estava fora, e a condição é: Josué, você tem que entrar, porque aonde tu colocar a planta dos teus pés, que é a condição, eu te darei. Você tem que estar lá, porque isso é justo. Então você precisa fazer essa transposição do natural para o espírito. Por quê? Porque a aliança a qual nos alcançou, que é através dela que nós herdamos todas as coisas em Cristo Jesus, essa aliança, ela é espiritual. Porque Deus é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem o Pai em espírito e em verdade. Como é que você deve entender? No caso de Josué, era literalmente, ele tinha que atravessar o Rio Jordão, e não tinha ponte. Você deve saber da história que ali tinha velhos, ali tinha crianças, ali tinha mulheres, então não era tão fácil. Mas você sabe da história que uma vez que Josué ouviu a Deus, acreditou e se motivou, o Rio Jordão se abriu. No caso de Josué, que fazia parte da aliança física, a ação de Josué, os pés de Josué deveria ser físico ao estar na terra. Então, no caso da nova aliança, que o sangue de Jesus é o avalista, porque é o sangue de Jesus que nos assegura todas as sortes de bênção. Ele foi pobre para que nós nos tornássemos ricos. Ele foi enfermo para que nós estivéssemos saúde. Ele desceu o mais baixo nível dos seres humanos, a mais baixa terra, para adquirir direitos legais para nos promovermos ao ponto mais alto, como as mensagens que nós temos lido mostrando para você nos vídeos anteriores. Porque o mesmo poder que se manifestou em Cristo, tirando ele, ressuscitando ele dentre os mortos, sentando ele nas regiões celestiais, o mesmo poder também nos tirou dessa posição de inferioridade, de escravidão, e nos assentou juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Então você precisa fazer essa transposição e entender que o que para Josué era físico, tinha que colocar literalmente o pé, hoje para você é uma consciência. Na medida que a tua consciência se eleva e você tem clareza aqui dentro, no teu homem interior, que você é herdeiro de tal bênção, que você tem tais bênçãos como herança, na medida e na proporção exata da expansão da tua consciência, aquela bênção que você acabou de descobrir que é um direito seu, corresponde, você colocou os pés naquela bênção. Aquela bênção é sua. Aí você pode questionar, mas que bênçãos são essas? Todas as sortes de bênção. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1, a partir do verso 3. É assim que está escrito lá, falado por Paulo e aprovado pelo Espírito Santo e por Deus. O apóstolo Pedro também falou na sua segunda carta, também no capítulo 1 e no verso 3, porque Deus, pelo seu divino poder, já nos deu todas as coisas que se diz respeito à vida, que conduzem à vida. Então, na medida em que você consegue entender isso está revelado para você, que você tem direito à saúde, você tem direito à prosperidade, você tem direito à paz, é um direito seu. Então, na medida que essa consciência alcança, na medida que a tua consciência alcança esse nível, você acabou de colocar os pés naquela herança. Deus disse para Josué: o meu servo Moisés está morto, agora é sua vez, levanta, seja tu forte e corajoso, onde tu colocar a planta dos teus pés, eu te darei como herança. O nosso Senhor Jesus, ele já morreu, obviamente ele morreu para nos dar vida. Deus está falando o mesmo para você. O meu servo, Jesus, já não está mais em um corpo físico.
mas ele assegura a vitória. Você é o corpo dele. Levanta, se tu forte e corajoso. Aonde colocar as plantas dos teus pés, eu te darei como herança. Então observe que nessa declaração que eu falei, ali em Efésio, no final de Efésio 1, chegando no capítulo 2 de Efésio, aonde Jesus é o cabeça, nós somos o corpo físico de Jesus. Lá está escrito que todas as coisas estão debaixo dos vossos pés. Aonde colocar as plantas dos vossos pés, aonde tiveres consciência que é um direito seu, aquilo você toma por herança. Então, você deve conhecer, você deve reconhecer ou se reconhecer como filho e saber e se tornar sabedor que você tem uma herança. Então, a partir daí, o primeiro passo é você visualizar. O que significa visualização? Ou como você deve aplicar a visualização? Observe que a maioria das pessoas que estão perdidas, que estão sofrendo, que estão dominadas, elas estão dominadas porque elas não têm um alvo definido, um foco definido. E qualquer lugar para quê? Para aquelas pessoas que não têm um foco definido, não têm um alvo definido, qualquer lugar é o mesmo lugar. Por exemplo, você compra uma passagem, seja de avião, ou seja de ônibus, para uma determinada cidade. E aí no meio do caminho, o ônibus quebra, ou o avião, sei lá, por alguma razão, e pousa numa cidade, deu algum problema, foi detectado, mas aquela cidade, ou aquele local que o ônibus está quebrado, ou que o ônibus quebrou, não é o lugar de destino. Eu tenho certeza que você não daria a viagem por encerrada, você ficaria ali. Eu queria muito chegar na cidade, mas já que não deu certo, ficar por aqui mesmo. Ninguém faz isso. Não, você vai procurar um meio de pegar um outro transporte, porque você tem um alvo definido. Quando você tem uma visualização, você tem um alvo definido. Por isso que eu tenho falado para vocês, escreva o alvo de vocês, porque é a maneira mais fácil da mente recaptar aquela imagem, aquele propósito, aquele alvo. Então você, ao escrever, obviamente aquele alvo no papel não se reproduz, como uma semente em qualquer estante, em qualquer local, ela não se reproduz. A semente só entra em operação, os poderes do céu só entrará em operação no tocante à semente quando a semente estiver no solo. Então, o teu plano no papel, obviamente, o poder de Deus não irá entrar em operação. Mas o papel é o passo intermediário para que, a partir do que está no papel, alcance o seu homem interior. Para isso você tem que ter um alvo, para isso você tem que ter um propósito, uma meta, um sonho, um ideal. Aí você precisa, em cima desse primeiro passo, você precisa entender o seguinte: aqui está a tua mente consciente. A tua mente consciente, as nossas mentes conscientes, ela é um campo de batalha. Ela é aonde processa as informações, aonde o nosso cinco sentido tem contato e recebe as notícias ruins e as notícias boas. Então, essa mente consciente é um processador, vou usar o termo daqui para frente, que é aonde vai processar qual é a semente ou qual é a informação que eu quero que faça parte da minha vida, que eu quero que aconteça. Então, pelo fato das informações estarem apenas na minha mente, que é um campo de batalha, não significa que vai acontecer na minha realidade. Porque a semente, enquanto a informação estiver apenas na minha mente, é como a semente que está numa prateleira, não vai nascer. Porém, todas as sementes que eu aceito como verdade, todas as informações que eu aceito como verdade na minha mente consciente, que é o porteiro, o papel dela é selecionar qualquer que seja a espécie da informação que está em minha mente.
que eu acredite, que eu queira conscientemente ou que eu tenha medo. Ambas dessas informações irá alcançar o nosso homem interior. Você precisa entender sobre isto. É aqui no nosso homem interior que acontece o milagre da transmutação. Porque é aqui que o nosso eu sou, o nosso ser individual, e esse ser individual é de inteira competência e de responsabilidade exclusivamente nossa, é aonde irá fazer a transmutação, aonde irá acontecer a fundição, e o que era informação vai se tornar em eventos, em realidade, em materialidade, porque o Verbo sempre se fará carne e habitará conosco. Então aqui está o erro da maioria. A maioria não sabe disto, que por não saber disto, não tem um foco. Se não tem um foco, esse espaço não estará preenchido. Em vez disso, o que está preenchido é as má notícias, todos os dias, nas televisões, nas conversas com amigos, nas conversas internas na mente, porque ela vai se reproduzindo. E aí gera medo, e este medo vai alcançar lá o homem interior, que é onde acontece a fecundação, a intimidade, e aí vai nascer. Então é o que está aqui dentro do nosso homem interior que está refletindo em nossas vidas. Por isso, para se fazer a filtragem, que é o primeiro passo da visualização, você precisa selecionar o que você vai ouvir e o que você vai ver, se é que você, de fato, quer uma mudança de vida. Se você não quer uma mudança de vida, se você quer continuar sofrendo, então continue pensando do mesmo jeito que você sempre pensou, assistindo os mesmos noticiários negativos, pessimistas, destrutivos, maléficos que você sempre assistiu. Por quê? Se você sempre continuar plantando a mesma semente, é natural que você sempre irá colher a mesma colheita. No tocante à semente, você tem autonomia, você pode decidir qual semente a plantar. Mas uma vez, meu amigo, minha amiga, em que a semente está no solo, não tem jeito, a colheita já não é mais, não está dentro unicamente da tua responsabilidade, das tuas decisões. A colheita é consequência natural e tem mais. Toda semente tem nela o DNA da multiplicação. Você planta um único grão, desse único grão, dependendo da espécie, pode se multiplicar em 100 ou até mais. Isto é princípio. Este é um princípio que se segue em tudo. Então, se você de fato quer uma mudança real, o primeiro passo para essa mudança é você entender a questão da visualização. Você tem que parar de visualizar o ruim, o negativo, o péssimo. Você tem que parar de ficar remoendo, se reproduzindo com o que já está em sua vida, que não é bom. A enfermidade, a escassez, as enfermidades, os problemas, as dívidas. Você, ao ficar com medo, se remoendo, é o mesmo que está se reproduzindo. É o mesmo que o fruto caiu da árvore, caiu no chão, amadureceu, novamente se aprofundou no solo, e dessa semente que caiu da árvore vai nascer outra árvore menor da mesma espécie. Então, o primeiro passo para quem quer as mudanças, o primeiro segredo está na visualização. Porque você é o único responsável. Onde você tem total autoridade e liberdade. Você tem escolha. Você pode decidir
O que você vai ouvir? O que você vai assistir? O que você vai ver? E se você ouvir alguma coisa que você não gostaria, ou ver alguma coisa, tão somente não aceite. Não permita que passe para o seu homem interior. Não permita que alcance o lugar da transmutação, que é o mesmo de um útero. Então, essa semente não desejada, você tem total autoridade. Eis aí você tem poder, autoridade para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal. E nada absolutamente fará dano algum. Para você que tem sonhos perdidos, essa partida ainda não terminou. Basta você crer no Deus do impossível. Você vai ver teus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta. Você vai ver seus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta.